Oi, o Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos falar de resiliência. Toda pessoa capaz de transformar a energia de um problema numa solução criativa é um resiliente. Enfim, é a capacidade de dar a volta por cima, de fazer do limão a limonada. A psicoterapeuta Cláudia Ricken vai explicar para a gente como se dá esse processo de resiliência, uma trajetória que possui 4 fases: enfrentar, superar, se recuperar e, finalmente, prosperar fortalecido. Superação é a palavra preferida do treinador de cavalos Roberto Morgado. Ele perdeu a visão aos 15 anos, achou que a carreira tinha acabado e o tempo mostrou que não. Nós vamos esperar ele chegar para saber como é que ele deu a volta por cima. Vamos conhecer a história da bailarina Paula Pfister. Ela enfrentou a dependência química dos pais, foi criada pela avó e hoje é professora de balé clássico. Da infância pobre, passando pela adolescência com problemas de peso, Siluandra Scheffer enfrentou e venceu todas as adversidades. Tanto que se tornou Miss, está lançando um livro, Diário de uma Ex-Gordinha. Quando criança, o Otávio Júnior chegava a matar aula para ir para as bibliotecas. Em meio a tiroteios e confrontos que aconteciam no Complexo do Alemão, no Rio, Otávio lia e escrevia. Adulto, criou uma barracoteca e escreveu um livro, O Livreiro do Alemão. A gente vai conhecer o Livreiro do Alemão hoje aqui no Censura. Para a realização desse programa, nós contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. Vou começar falando com a Cláudia, exatamente para explicar para a gente o que é essa mágica, essa palavrinha, não é? Resiliência, que funciona e que faz as pessoas darem a volta por cima, né? Verdade. Que é isso. É isso. O primeiro prazer imenso estar aqui de novo. Que bom, pra gente também. Eu trouxe um livro para um desses colegas aqui, e a resiliência, em termos da física, não é? Que é essa capacidade elástica de um corpo, né? Você pega a esponja, faz assim, segura ela, quando você solta, ela volta, né? Tem gente que é que nem esponja, né? Volta. Respira que é grátis, encontra outros caminhos e volta. E tem gente que é que nem lata, né? É um corpo que não tem resiliência, se amassa, ele fica. Então, as dificuldades da vida são um convite a gente parar de se desenvolver, estancar e ficar na dor, ou ficar no silêncio, ou ficar com a dificuldade secreta, né? Ou também dar atenção demais ao lado ruim do acontecimento, que aconteceu em New Orleans com Katrina. Está saindo a 3ª edição desse livro, que eu vou te mandar em primeira mão, com a cobertura do Katrina. Está na 2ª edição, a 3ª vez. Estou vendo aqui, New Orleans está melhor do que há 40 anos. As escolas estão melhores do que há 40 anos. Eles fizeram uma meca cultural, mas você vê as fotos da imprensa, todas aquelas madeiras, aquele momento pior. Por que a gente revive um momento pior assim, né? Então, a ideia da resiliência é respira que é grátis, é importante enfrentar ou aguentar, né? Quando não dá para mudar, a gente tem que aguentar um pouco, mas aguenta, respira, não desista jamais, né? E essa certeza estranha que os resilientes têm de que as coisas vão melhorar, né? E aí superar. Aí superar, resolvi, encontrei um jeito de lidar com a história, inventei um livro, inventei uma maneira de dançar, lidei com a história. Aí vem 2 fases que poucas pessoas, 3, 5% da população faz, que é se restaurar por dentro, é um processo silencioso e secreto, né? E fazer isso consigo, e aí prosperar fortalecido. Essas 2 etapas, a impressão é enfrentei, superei, está resolvido, chega, vamos para o próximo assunto. É importante a gente passar as outras 2 para de verdade ter uma ideia da resiliência como a possibilidade do melhor da vida, né? Para a gente não parar de se desenvolver, não dar ponto demais para as adversidades a ponto delas ficarem donas de nós, ou mesmo passadas, né? Quer dizer, ter aquela esperança de que quando a gente é criança, que nem quando você é criança, né? Que eu vou ser quando eu crescer, é uma coisa que é nossa obrigação trazer isso de volta. E não é fácil, nega, porque as porradas às vezes não é fácil. Então tem que respirar que é grátis, vamos? Como não? Vamos outra vez, né? E aí precisa de muita adaptabilidade, né? Cooperação, contar com a família, contar com os amigos, se reinventar. No Katrina eu vi lá as pessoas pintando casa, cozinhando bolo na churrasqueira porque não tinha energia elétrica. E você vai lá, a cidade está reconstruída, essa meca cultural que foi São Francisco nos anos 60, New Orleans está hoje, e eu não vejo matéria cobrindo isso. Então, olhar para o horizonte... Se é boa, eu tenho dificuldade de sair no jornal, nos anos todos.
É. Não, mas é que se você olhar para o abismo... Os jornalistas, e aí é culpa mesmo, mas os jornalistas tendem a notícia ruim, porque a notícia ruim sempre dá a primeira página, né? Incomoda, e a gente faz isso com a gente também, pois né? Aí fica a dor que eu passei, a dificuldade que foi, tá bom, legal, até a página 3 é legal. E aí, then what? Para onde nós vamos com isso, né? Então, assim, se você olhar para o abismo vai olhar para dentro de você. Se você olhar para o horizonte vai olhar para dentro de você. Então, esse negócio de crise aí, para com esse negócio. Olha para o horizonte, o Brasil está num outro movimento. Claro, a questão, quando tudo vai mal, né, o mercado diz, tá todo o ambiente está ruim, a sua casa está boa, por quê? Brasil. E eu digo, por que não? Quantas vezes nós ficamos ruins e eles estavam bem? Eles passaram, nós passaremos, eu passarinho. Tem que olhar para o que funciona, o que você vai fazer, né? Então, é sobretudo uma postura, resiliência e essa capacidade, ela invoca muitas coisas, criatividade, persistência, ter certeza que vai chegar lá, você não sabe bem como, mas é uma coisa na alma dessas pessoas resilientes. É uma força que parece muito maior do que a sua própria vontade, é algo que está aqui dentro e que você só sabe que tem que seguir aquele rumo, não tem explicação para aquilo. Eu tive a resposta há pouco tempo atrás, mas eu tive a resposta há pouco tempo atrás, mas eu entendo essa força realmente é muito forte, não cala, não quer se calar. Eu gosto muito dessa imagem de se olhar para o abismo vai te atrair, você tem que olhar para o horizonte mesmo. Porque tem gente, por exemplo, que tem uma perda e fica anos ali naquela perda, e todo mundo à volta que teve a mesma perda já de alguma forma superou. Não estou falando de não sentir saudade, não estou falando de não sentir falta. É claro que não. Mas tem gente que fica amarrado mesmo ali. E não fica na falta daquilo, não para de se desenvolver, né? Para tudo, para o mundo. Né? Até para lidar com a saudade ou com uma ressignificação espiritual de uma pessoa que se foi, perder as pessoas pela morte, é algo, às vezes, muito difícil. Mas tem maneiras de transcendência, de ressignificação, de relacionamento com a memória dessa pessoa, com a história dessa pessoa, com essa pessoa na gente, que são etapas possíveis e são muito boas, porque a gente honra a vida da pessoa ao continuar em desenvolvimento, né? E essa coisa do olhar para o horizonte, de não olhar para o abismo, é uma perspectiva, é uma decisão que você tem que tomar. A Elizabeth Gilbert, essa do Comer, Amar, Rezar, ela tem uma palestrinha genial que ela fala do gênio. Então ela diz, olha, tem você, né, as pessoas criativas, jornalistas, músicos, terapeutas, dançarinos e tal, elas são assoladas pela própria criatividade. Tinha um autor que dizia, cada livro eu morro um pouco. Por quê? Porque o criativo é um cara que leva um peso muito grande, ele é um gênio. Então ela diz, na Grécia Antiga e na Roma, os caras diziam, ele tem um gênio. Pô, ela falou, não aguenta na minha psique, eu vou ficar muito metida se eu for o gênio. Agora, quando eu estou escrevendo, que é meu trabalho, eu tenho que escrever, eu sou escritora e tal, né? Se o gênio está fazendo a parte dele, beleza, eu sei que eu não vou ganhar o mérito todo sozinha, porque todo mundo sabe que tem um gênio me ajudando, né? Que é essa certeza que ela diz. Agora, se eu for mal, também ninguém vai me punir tanto, porque eu também não errei sozinha, né? E tem hora que eu estou escrevendo, eu falo, vou desistir, essa dor não vai dar certo. Eu olho para um canto vazio da sala e falo, escuta, eu estou fazendo a minha parte, você pode, por favor, fazer a sua? Porque senão isso aqui não vai sair, né? Então, essa ideia que a gente pode chamar, esse glimpse, esse lampejo de divindade, para uma bailarina, tem hora que ela diz, todo mundo fala, olha, que é o Alá, que foi se transmutando do Deus, né? A divindade, esse aquele glimpse, quando você vê que é uma coisa linda a pessoa. Só que ela vai para casa, o que ela faz com ela na manhã seguinte? Porque ela não está mais com a divindade o tempo inteiro. Essa reconciliação e essa coragem de show up outra vez, de você aparecer de novo, ainda que você não esteja com toda a divindade. Mas faz a tua parte, persiste, continua, porque a hora vem essa certeza que é um negócio que é mais que a gente, né? Ainda que eu só tenho que fazer a minha parte, eu tenho que comparecer e fazer a minha parte. E não desistir dela de jeito nenhum, porque de repente aparece de novo e olé, estamos lá outra vez, né? De vez em quando dá uma recaída, né? Uma vontade de querer parar. E aí tem que buscar por onde para poder continuar crescendo. Aparece, dança, escreve mais uma página, faz mais uma entrevista. Se teu trabalho é apertar o torno, aperta mais um torno. Talvez o grande significado não esteja o tempo inteiro. Então essa reconciliação com a nossa condição humana terráquea, ela é importante. Mas o gênio, que nós não somos, mas que talvez nós tenhamos, ele se aproxima se você tem esse topete. Dança, vai ser só você dançando no solo. Né?
Mas, de repente, não vai ser só você dançando no solo. Aquela hora que a multidão faz, uau, ela transcendeu, essa dança está além, que a gente sente isso, né? Acho que a resiliência ajuda a gente a ter esse significado Mas com as você acha coisas. que todo mundo é capaz de ser resiliente? De ser resiliente, com certeza. As crianças mostram muito isso. E nós passamos nos últimos 100 anos situações adversas, terríveis, 2 grandes guerras que acabaram com o mundo, reconstruímos tudo. Nós estamos mais resilientes, com mais capacidade de nos refazer, apenas teimando um pouco e não deixar a autenticidade individual acontecer, o sistemão, né? O sistemão financeiro, o sistemão político. Aí começam, queima a Alemanha, dá confusão aqui, mata um monte de gente, porque ninguém aguenta essa forçação de barra mais. Mas a nossa capacidade humana de ser resiliente é lindíssima. A gente se refaz, a gente reinventa, de repente a gente entende de outro jeito. É que nem a criança, né? Ela cai, levanta, e caiu, levanta, só isso. Levanta, olha para frente. No Katrina, Leda, uma mulher linda, perderam tudo, uma violência. Fui lá 4 vezes a casa refazendo, eles refazendo. Mulher linda, magra. Eu falei, o que você acha que foi mais importante para vocês conseguirem se refazer assim a casa e como família? Essa coisa que vocês têm. Ela falou, you step light in your feet and look forward. Pise leve e olhe para frente. É só isso. Pise leve e olhe para frente. Se ficar olhando para trás, você vai grudar no negócio e vai ficar difícil. Não é negar as dores, não é negar a dificuldade, porque isso também dá mal resolvido. É viver, chora o que tem que chorar, faz luto o que tiver que fazer, sofre, é triste com o que é triste, é alegre com o que é alegre, né? Ser resiliente é ser coerente, né? Não adianta dar risada quando eu tô bravo. Não é ser poliana. Não, que é uma porcaria. Mas com congruência, enfrentar, superar, aí se restaurar e dar um outro significado para as coisas e prosperar fortalecido. Essa mulher fala, pisa leve e olha para frente, nada derruba mais, porque existe uma força de que você confia que você dá conta de resolver, né? Porque tem gente que dá conta de resolver. Às vezes eu fico olhando na televisão, quando tem essas grandes catástrofes como Teresópolis, Friburgo, aqui na região serrana, no início do ano, ou sul do Brasil, Santa Catarina. Você fica olhando, tem gente que perde tudo. Eu não sei como. Né? A gente não pode, só olhando pela televisão, a gente se comove, mas a gente não sabe como é que a pessoa achou aquela força. Claro. Mas ela achou uma força para seguir em frente. Ela pisou leve e olhou para frente. Pisou, e a cooperação. Ela achou um caminho. E essa busca também, a gente tem que se empenhar, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Porque não cai do céu também, e né? ter paciência, né? E ter a capacidade de perseverar, né? Tem que ter. Tem hora que a gente acha que o mundo caiu mesmo, né? Caiu. É que o mundo vai acabar na quarta descer porque não dá. Aqui no Brasil, eu ocasionalmente estava lá quando isso aconteceu. Você eu tenho escritório em New Orleans, eu tenho uma vida lá, parcialmente com os negócios da Quantum e tal. Então aquilo para mim pegou muito fundo, porque era uma referência minha e tal, mamãe viveu, morreu por lá. Mas aqui também o que você vê, e depois que toda a imprensa sai, esses amigos brasileiros que passaram aqui o Rio de Janeiro, que passaram o Sul, sabem que a hora que silencia, mesmo quando você perde alguém que morreu, depois de uns meses você fala, legal, está rendendo muito isso aí, agora chega a página virada e tal. E não é assim. Para a gente ser resiliente, realmente prosperar, fortalecer, tem que dar o tempo, viver e aí buscar ajuda. Na hora que baixa para todo mundo é que a gente mais precisa de ajuda. E esse pessoal sabe disso. Passou numa hora que ninguém mais está dando bola, eles continuaram precisando de ajuda para pintar, para limpar, para arrumar recurso. Então precisa persistir, precisa decidir ser um vencedor com relação a si mesmo, com relação a esperança, aquele olhar de esperança de quando a gente é criança. O que eu vou ser quando eu crescer? A gente pede isso nas porradas. Não pode. Isso tá bom. Doeu, vou aceitar, vou perdoar, vou chorar, vou até ficar com raiva, vou ficar bravo, faz parte, só não fica aí para sempre. Fica aí até a página 3. Depois, next, vamos para outra coisa. E aí, traz esse olhar de novo. Quando você acreditava na vida, por que não? Nós somos só um conjunto de possibilidades, a física quântica sabe que essa mesa não está nem aqui, então por que não inventar? Né? Então, isso que você falou, precisa de decidir, precisa fazer a nossa parte, precisa ajudar, precisa tomar essa decisão e não abrir mão dela. Aconteça o que acontecer, eu vou me salvar, eu vou melhorar, eu vou chegar lá, eu vou amar, eu vou estar ligado ao melhor da vida, que são os sonhos originais. Não é a ilusão, mas sonhar, não deixa de sonhar não, isso é uma bobagem, a vida não vale a pena sem isso. Sem sonho fica muito chato. Né? Não fica? Como é que foi para você esse Luandra? Bem,
para mim, o que ela falou, eu fico assim, sabe, com a cabecinha balançando, porque realmente tudo que ela fala faz pleno sentido. Eu poderia contar várias histórias em cima do que ela está falando e parece que está falando exatamente da minha vida. Porque quando a gente cresce em um lugar onde não há esperança, é muito triste. Você já é condicionado, parece que você vem de uma linha de produção onde você não tem direito de não ser aquilo que todo mundo é aonde você mora. Então, eu venho de uma família humilde, como a maioria dos brasileiros, né, isso é estatístico. Eu venho de uma família humilde, minha mãe é analfabeta, meu pai não tem o estudo suficiente, é alfabetizado, motorista de ônibus. Eu já catei batata podre, tomate podre para limpar, para dar para minha família comer. Os meus brinquedos eram um terreno baldio, onde eu pulava a janela e achava aquilo lindo, inúmeras possibilidades naquele terreno, porque eu via o gato andando, eu via a loucinha, lixo, via as abóboras crescendo, o chuchu do vizinho vindo para o lado do meu terreno, eu adorava aquilo porque eu podia pegar para minha mãe. E aquilo, para mim, era alegria, era festa, porque quando a gente também vive numa situação onde a gente não tem como comparar, porque tem aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Eu não tinha a grama do vizinho. Então, de alguma maneira, também não foi ruim, porque eu vivi uma infância achando muito normal não ter nada, muito normal ajudar minha família, muito normal trabalhar. Então, eu comecei trabalhando muito cedo, entregando compras de supermercado, já fiz faxina, já fui babá, já vendi plano de saúde na rua e vendedora. Então, quando eu cheguei o tempo de ser vendedora, eu achei ótimo, né, gente? Eu vim do nada, gente, eu estou trabalhando num shopping, que maravilha! E fui trabalhar justo numa loja de balas. E assim, e a gente passava o dia inteiro. A foto está aqui. Essa é a loja de balas. Uma loja de balas. Essa é a loja. Faz sentido. Não, está provando. Eu estou na loja de balas. Tá? Abre a foto, Miller. Abre aí para mostrar, inclusive. Gente do céu, eu fico horrorizada comigo mesmo. Assim. Valeu. Gente. Tinha que engordar, né? Era assim, era uma mãozinha já direta ali, sabe, no cestinho de bala. E assim, a minha mãe, ela é uma pessoa linda, de um coração maravilhoso. Todo mundo vai falar bem das suas mães, né? Minha mãe é maravilhosa, idem. E o que acontece? Ela não tinha vaidade alguma. Eu cresci sem vaidade. Eu não sabia o que era usar um batom. Ela ensinou a higiene num total, mas não colocou pra gente nem distinguir quem é rico e quem é pobre. Aquele carro é bom, classe social, raça, ela nunca... Eu às vezes acho que eu cresci meio alienada, mas de uma maneira me salvou muito, porque eu vivi minha infância, eu vivi minha adolescência. Só que quando eu fui apresentada para o mundo, este é o mundo, esta é a Ciluandra, eu levei um susto. Porque eu não estava preparada para aquilo. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia que as pessoas matavam. Não sabia. Não sabia que existia tanta maldade no universo. Então eu tive que... Onde era o mundo da Ciluandra? Era em Palhoça, Santa Catarina. Era olhar para aquele terreno do lado da minha casa. Eram os meus pais, minha escola. Eu não sabia que existia um mundo lá fora. Eu só vivia aquilo. Então, quando eu fui trabalhar nessa loja, eu achei tudo o máximo, mas eu comecei a engordar. E comecei a engordar muito, 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 muito. E quando eu mudei de loja, a gerente falou para mim, Ciluandra, você só tem que soltar o cabelo e passar um batonzinho que vai ficar ótimo. Você pode trabalhar aqui com a gente. E todos sabiam que eu trabalhava para ajudar a minha família. Então, eu tive a possibilidade, só que todos os casos de humilhações, na verdade, começaram a partir daí, porque quanto mais eles me humilhavam, mais eu engordava. E fui engordando, engordando. Eu falava o português errado, eu tinha todos os dentes tortos na boca, eu era gorda, eu tinha vergonha de falar, eu tinha uma postura errada, enfim, não era só... Quando eu falo que eu emagreci 30 quilos... Tem gente que fala, olha, foi pouco, foi.
Eu também acho pouco. Não é muito emagrecer Pouco. 30 Porque a quilos. pessoa nunca foi gorda, né? Porque emagrecer 30 quilos é bom. Não, mas eu já Se você quiser dar 15 para cada uma, a gente... Olha, eu com 15 já fico feliz. Emagreci 15, já tô outra. eu não acho tanto pelo seguinte, Não, porque hoje a transformação... nas transformações de hoje, que as pessoas falam, Emagreci emagreci 60 quilos, 50 Sim, quilos, redução, bariátrica. sim, tem redução de estômago, tem Mas várias você não emagreceu com cirurgias. cirurgia bariátrica, você Não, emagreceu sozinha. sozinha. E até Conta um não pouco acho muito. dessa fase gorda. As pessoas falavam, as outras vendedoras ou os clientes da loja? Quem humilhava mais? As outras vendedoras, a equipe de vendas, porque chegou uma hora que eu não usava mais a calça jeans da loja, feminina já não cabia mais, eu estava usando masculina reta, porque era muita coxa, muito quadril, e os episódios de humilhação eram constantes, mas assim, hoje eu olho para trás e enxergo muito melhor isso, porque eu entendo uma coisa, só fazem com a gente aquilo que a gente permite que façam. Nada mais. Então, assim, só fui humilhada porque eu permiti, não era só, a minha condição não é aparência. Quem está em casa nos assistindo sabe disso. Pô, será que a gente se resume a isso, apenas aparência? Quando você se impõe, não vai ter ninguém dizendo para você, você é gorda, você é isso. Não tem muita gente que é gordinho, fofinho, que chega num lugar chegando, que tem atitude, que tem... É isso. Não importa a sua aparência. Muito mais é seu estado de espírito, é você chegar chegando. Eu acho que também, mas eu acho que a aparência é muito cobrada. Não, porque... Hoje em dia, mais que antigamente. Sim, porque a gente tenta ir para um padrão de beleza que é colocado para a gente que muitas vezes é inatingível e sofremos por isso, porque a gente nunca vai atingir aquilo, infelizmente, né? E como é que você fez para virar essa moça bonita? As fotos também são um espetáculo. Olha Ajuda. aqui, vem cá. Dá uma olhadinha, assim. Eu era assim, fiquei assim. Parece aquelas matérias de revista, né? Parece. Eu era assim, fiquei assim. Parece? Não, fala a verdade. Verdade. Né? Parece. Tá linda. Como é que você fez? Bem, Você também não tinha muita noção do que era. Quer dizer, noção nenhuma. claro que você podia ter noção assim, enquanto eu comi tantas balas que engordei. Logo, balas engordam, mas assim, não tinha um médico de dieta, Não. uma nutricionista, uma equipe te preparando. Não, nada disso. Eu não tinha condições de nada. Você saiu nem da loja de bala? sair da loja de balas, não foi. O episódio de humilhações... Não foi lá. Não foram lá. Os episódios de humilhações não foram lá. Foram numa loja de roupas. Eu fui demitida, e fui demitida porque eu era gorda. A gerente falou, olha, Siloandra, ser vendedora nada mais é do que vitrine de loja. E você não serve para ser vitrine de nada. Então, eu fui demitida pela minha aparência. Eu cheguei em casa, chorei muito mesmo. E eu me lembro que minha mãe estava na cozinha, eu falei para minha mãe assim, mãe, a partir de hoje eu vou ser tudo o que eu quiser, nunca mais eu vou servir de degrau para ninguém, eu vou emagrecer. Eu não sabia como, eu não tinha noção assim, de como eu ia começar isso, eu só sabia que tinha essa força, que era tão forte dentro de mim, que me guiava e que não era do meu berço, não era da minha cultura, não era porque minha mãe disse que eu tinha que ser, não era porque uma amiga disse que eu tinha que emagrecer, não era nada disso, era uma coisa muito mais forte, que não havia explicação e que eu sofria por não ter explicação também. E nesse dia, eu costumo falar até nas minhas palestras o seguinte, é mais ou menos assim, você chega no final de uma rua, você é obrigada a virar ou à direita ou à esquerda. Assim é a nossa vida. Então, quando você chega no final da rua, você decidiu para onde vai virar, é mais ou menos o que eu fiz para mim. Eu sabia que qualquer uma das duas opções que eu aceitasse para mim, eu ia chorar. Eu ia chorar, sim. Tanto se eu quisesse continuar gorda, eu ia chorar, me lamentar, me fazer de vítima da sociedade, dos outros, botar a culpa em todo mundo e não ia fazer mais nada. Agora, quando eu decidi emagrecer, eu chorei um bocado, mas eu disse assim, olha, agora eu vou emagrecer. E aí você fez o quê, exatamente? Não vale aquela resposta clássica. Eu fechei a boca. Não, mentira. Primeiro eu comecei a reduzir, porque a gente não tinha como comprar pães em padaria. Então a minha mãe fazia aqueles pães italianos, e os pães italianos são uma coisa, né? E era muita massa. Então eu comia 3 fatias de pão, com margarina, o que tivesse em casa, às vezes não tinha muita coisa, geralmente era margarina.
E eu comecei a diminuir para 2, para 1, e fui muito devagar. Tanto é que eu levei 4 anos, né? Não foram 4 dias, 4 meses, como tem muita gente que quer emagrecer para ir num casamento. Não existe, você tem que emagrecer para a sua vida, para a sua saúde. Né? Para você se sentir bem, não para agradar a alguém. Pois é, senão todo mundo usa a certo. desculpa, eu só vou na academia se tiver alguém para me acompanhar. Poxa, então você não vai nunca, querida, porque se depender sua vontade de outra pessoa, não, tem que vir de você. Aí vem sua força, aí você mostra para que veio no mundo, porque é muito triste você só ser mais um, muito triste. Eu acho o seguinte, que se você sai de casa, nem que seja para fazer uma faxina, você tem que ser o melhor no que você faz. Não adianta você sair de casa para ser só mais um, para comer um pedacinho de carne, chegar em casa, dormir, e o que você ensinou, o que você levou para o próximo, o que você vai falar para os seus filhos, qual a lição que você vai trazer para eles. E aí, voltando para a vida real, aí você estava gordinha, comendo menos, mas levou 4 anos para emagrecer. Você arranjou emprego nesse intervalo? Eu emagreci, nesse sistema, 8 quilos. Aí eu tive uma crise de identidade, que poucas pessoas também falam a respeito disso. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Porque a gordura, para mim, era um ente querido. Eu me escondia atrás da minha gordura, era uma capa de resistência. E muitas pessoas hoje sofrem disso quando estão emagrecendo, tem esse processo de se olhar no espelho e não se reconhecer, porque sempre esteve aquela visão, tipo, gordinha, cheinha, não sei o que. Quando você começa a emagrecer, vai perdendo aquilo, é como se você tivesse um certo luto. Eu estou perdendo algo, eu não sei o que é. Dá um vazio bastante grande. Aí foi onde eu decidi, tipo, depois dos 8 quilos, agora eu vou arrumar um outro emprego. Aí consegui numa loja, voltei a trabalhar novamente. E nesse meio tempo eu comecei a fazer uma dietinha da sopa, que na época era muito moda, mas eu não tinha todos os ingredientes. Então eu fazia com o que tinha em casa. Se tinha chuchu, era com chuchu. Se tinha abobrinha, era com abobrinha. Então a gente inventava a sopa, aquela dieta bonita da sopa. Não existia lá em casa, lá é o que tinha. Minha mãe catava e ela fazia o seguinte, ela fazia meu prato e eu ia para o quarto comer. Ela fazia meu prato e eu estava sentadinha na minha cama, ela levava a porção certa, porque muitas vezes eu sentei à mesa com a minha família e eu via eles comendo e eu não podia comer. E eu chorava, e minha mãe também. Então a gente decidiu, para o nosso bem, para a gente não ficar tão mal, que eu comeria no quarto. E foi assim durante muito e muito tempo. Era o jeito, assim, tipo, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então foi mais ou menos por aí. E aí foi uma sucessão de quê? De empregos, de... Bem, a força continuava agindo dentro de mim. Eu tinha um sonho que eu escondia e eu não falava para ninguém porque eu tinha medo que as pessoas ficassem rindo e realmente riam quando eu tentava expor esse meu sonho, que era ser Miss. Bem, por onde começar? Porque era tanta coisa para arrumar, era cabelo, era dente, nossa, era muita coisa. E eu fui, depois dos 8 quilos, eu achei que já estava ótima, né? Eu achei linda. Aí eu fui participar de um concurso onde, na seletiva, eu fui a única pessoa que ele não deixou nem participar da seletiva. Assim, ele me tirou. Assim, você tem que voltar mais magra, você está muito gorda para participar de um concurso desse. E minha mãe estava junto. Foi a primeira e a última vez que ela foi. Porque ela, minha filha, eu não vou com você nos concursos para você ficar sendo humilhada dessa maneira. Então, esquece. E eu dentro de mim, não. Eu não vou esquecer. Alguma coisa me diz que eu tenho que fazer isso. Voltou para outro concurso? Aí emagreci mais um tanto. Voltei. Ganhei alguns pequenos, assim, terceiros lugares, segundos, assim, nada muito significante. Mas o grande dia, que é o mais engraçado, que eu fecho os olhos, o cheiro, assim, eu vejo, a sensação é a mesma. É como se eu estivesse fazendo uma regressão. Eu peguei, fui na casa de uma amiga, inclusive ela está aí no camarim me esperando. Eu pedi um vestido emprestado. Assim, Lili, me empresta um vestido. Ela trouxe um vestido de veludo preto, com uma fenda enorme na frente. E eu pedi para outra amiga um sapato, um escarpão emprestado, que o meu pé é 36, era 37, saia do pé. Fui numa amiga, outra amiga minha, cabelo fiado. Amiga, faz um cabelão, mete uns bobs, põe a touca. Aí, e começou a chover.
E eu peguei um ônibus e fui até o concurso. Quando cheguei, assim, vestida assim, tá? Aí, sombrinha, toda com os... Tudo no ônibus, tá? Quando eu cheguei lá no concurso, o organizador do Miss Santa Catarina olhou para mim assim, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu assim, poxa, deixa eu participar, pô, tá chovendo, tá caindo Motorola fora, não veio ninguém me ver, não veio pai, mãe, periquito, namorado, ninguém acreditava no meu sonho. E eu não os culpo, porque realmente era uma coisa muito louca, querer, depois de ser gorda, toda estranha, querer ser Miss, né? Então ninguém já me acompanhava há muito tempo, eu fazia tudo sozinha. E ele queria, porque queria me tirar desse concurso. Aí eu implorei, eu assim, poxa, deixa eu participar, tá chovendo lá fora, como é que eu vou para casa agora? Deixa. E foi o que aconteceu. Eu participei do concurso, quando chegou na hora de falarem o resultado, eu estava sentada na coxia e eu achava incrível estar lá. Para mim, estar lá já era a coisa mais divina que eu poderia... A experiência de estar lá... O cabelo estava péssimo, deram um jeito? Bem, estava com uns bobs, assim. Com os bobs e a chuva, né? Não estava muito legal, não. As fotos... Mas tu ganhou o concurso? E ganhei. E agora, a vencedora, Siluandra Schaeffer. Eu, quê? É comigo. Saí correndo que nem uma maluca, como toda Miss, dando tchauzinho, segurando a coroa e chorando. Aí atravessei a rua, peguei chuva novamente, liguei pra minha mãe, você nem sabe o que tá falando, com a Miss. Ela, para, Silu, você tá de trote comigo? Eu disse, não, mami, eu ganhei o concurso. E assim... Foi Miss Palhoça? 2002 em Dayal e 2004 Palhoça novamente. E quinto lugar no Miss Santa Catarina. Porque não tem altura, que eu acho que se eu tivesse assim, pelo menos uns 10 centímetros a mais, Miss Brasil. Aí você parou de se candidatar a Miss? Pô, em 2004 já não tinha mais idade, né? A pessoa já olhava e lá vem a Miss Luane. Mais ou menos. Mas feliz da vida. Feliz da vida. Feliz, é um divisor de águas para mim. Foi assim onde eu aprendi a ter postura, aprendi a falar. Você falou dos dentes tortos, você botou o aparelho? Botei com um professor de Blumenau, que ele não me cobrou, porque eu não tinha grana, mas eu tinha que fazer o grande sacrifício de pegar o dedão, pegar a carona e sair de Palhoça até Blumenau para fazer a manutenção do aparelho. E ele era todo coladinho por dentro, assim, para não ficar parecendo o aparelho. Era bem interessante. Assim, muita gente me ajudou nessa trajetória. E agora você faz o quê? Eu, graças a ter sido Miss, eu estudei estética, que abriu as portas para mim, eu tive a oportunidade de estudar. Estudei estética, estudei oratória, estudei PNL, estudei com Roberto Chinhachique e hoje, graças a Deus, eu realizei um outro grande sonho que é tão difícil quanto emagrecer, ser palestrante. E fez um livro. Um livro lindo, que foi uma oportunidade. Eu tenho que contar essa história, gente. Vamos momento rir também. A gente tem que rir das histórias da gente. A gente não pode... Eu aprendi a rir agora, recentemente. Que então, bom que aprendeu, né? Das coisas tristes. Porque sem rir fica muito chato. O livro foi um grande presente de Deus. Porque eu dei uma entrevista para o caderno Ela, do Globo, e fiz a capa para eles, a diretora da Record leu, me chamou, aí quando ela me chamou assim, gente, mas ela tá um livro, aí busquei no Google escritores e constatei o seguinte, que 10% dos escritores apenas têm sua obra publicada por uma editora, o resto se vira nos 30%, né, para poder publicar um livro. E diante dessa estatística, eu assim, poxa, como é que eu vou fazer agora? Eu vou chegar lá, a mulher vai querer me cobrar para fazer esse livro, né? E foi muito legal, porque depois de 3 horas de reunião, ela falou assim, Silu, a gente queria fazer um livro de dietas, mas depois de ouvir sua história, menina, e isso essa história que você conta aqui? É uma biografia, e virou uma biografia, uma autobiografia, onde eu conto essas histórias e várias outras. Tá, eu volto aí daqui a pouquinho. Intervalo, voltamos já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Agora a gente vai conhecer o livreiro do alemão, Otávio Júnior. Otávio, na contracapa do livro está escrito: quem mora ali no morro sabe que há medo, angústia, desespero, mas também um desejo enorme de superação, superar a violência, o preconceito
de morar num lugar violento, a falta de perspectiva. Deve ser uma batalha e tanto, né? Sim, é uma batalha muito grande. Viver numa comunidade estigmatizada pela questão da violência do passado. Confesso a você que eu tive vários assim, momentos de preconceito, né, por pessoas e de querer ser escritor. Imagina, um menino pobre, morador de uma comunidade, uma das mais violentas até então do Rio de Janeiro, querer ser escritor. Eu ouvi vários discursos antes desestimulantes. Pô, os meus amigos assim, de futebol falavam, pô, cara, tu quer ser escritor mesmo, de verdade? Quero ser escritor, é meu sonho. E lutei muito para realizar o sonho, né? De publicar o meu primeiro livreto, que eu publiquei em 2003, e o segundo em 2005. Foram os passaportes para participar dos eventos literários, para participar das palestras em escolas. E nesse momento nasceu o Programa Incentivo à Leitura Ler é 10, Leia Favela, que tem o objetivo de democratizar o acesso à leitura e à literatura nas comunidades, ali do Complexo da Penha e Complexo do Alemão. E como é que se dá isso na prática? Você conseguiu fazer uma biblioteca? Então, hoje nós temos uma barracoteca. Barracoteca. Barracoteca que se chama Hans Christer Andersen, que homenageia o grande escritor dinamarquês, um dos percussores da literatura infanto-juvenil, porque ele tem uma história de superação também muito grande. Ele teve dificuldades? Muitas dificuldades. Até olha que maluquice, conheço até um prêmio que existe de literatura. Literatura infanto-juvenil. Que é chiquérrimo. A Maria Machado ganhou esse prêmio. Lígia Bojunga. É. Então, o pai dele era sapateiro, em Copenhague. Ele era um menino pobre, também teve várias dificuldades de estudo, de estudar. Pai doente, e ele tinha que ir para a escola, assim. E foi superando as dificuldades e se tornou escritor, né? Ele começou com teatro, eu também comecei no teatro, né? Então, são trajetórias parecidíssimas. E lá na Barracoteca, eu fiz um banner enorme, assim, muito grande, e coloquei na entrada da Barracoteca contando a história do Andersen, que serve de inspiração para os moradores ali da comunidade. Às vezes as pessoas pensam que, nossa, é uma distância, assim, de continentes, mas a superação ela é universal. Eu superei várias dificuldades para chegar... O Morro do Alemão, a Copenhague, é longe pra caramba. demais. Mas é possível também pra caramba, né? Tem isso. Sim, né? sim. O primeiro contato que eu tive com a literatura foi através de um livro que eu encontrei no lixo. Encontrei um livro no lixão. Mas você revirava o lixão, catava no lixão, o que você fazia lá? Então, eu sou apaixonado por futebol e próximo da minha casa tinha um campo no qual eu não podia jogar, porque eram os garotos maiores que jogavam. E eu passava para olhar. E um certo dia, eu vi uma caixa cheia de brinquedos seminovos e dentro tinha um livro. Eu fui lá, peguei o livro e levei para casa. A diversão naquela época era assistir uma TV preta e branca velha, que tinha que colocar bombril em cima. Eu lembro que, sim, tinha acabado a luz, a energia elétrica tinha caído, a rede de energia elétrica. E não tinha nada que fazer. Só que eu lembrei do livro. Minha mãe tinha iluminado a casa com velas, né? O meu barraco onde nós morávamos com vela. Eu peguei, comecei a ler aquele livro e a partir daquele momento o mundo mágico se abriu para mim. E o que eu não quero que aconteça hoje lá nos Complexos da Penha e Complexo do Alemão, eu não quero que as crianças elas descubram a literatura por um acaso. Então eu desenvolvo várias estratégias de promoção de leitura nessas comunidades, como através de uma biblioteca móvel, nós temos uma barraca no qual nós personalizamos essa barraca com estantes e levamos nas comunidades. Aí tem contação de histórias, tem atividade lúdica de o que é, livros selecionados para as faixas etárias, tem ali o puffzinho. Eu quero usar essa estratégia para atrair mais leitores, para chamar atenção e usar a criatividade, assim como minha, assim como um aspirante a escritor, para fomentar a literatura nas comunidades. E como é que você faz isso? Como é que essa literatura móvel se dá na prática? Você bota num carrinho, você tem um carro. Como é que funciona? Então, aí vem a superação, porque né? É muito grande o Complexo do Alemão. Sim, né? São Complexo da Penha e Complexo do Alemão. Complexo da Penha, são comunidades, são 13, comunidade 23, não? São mais, juntando as duas, são mais de 30 comunidades. É muita coisa. Mais de 30 Para comunidades. se deslocar de uma para outra, né? Então, livro é pesado. Sim, eu comecei a fazer essa atividade com uma malinha. Uma maleta, eu pegava o tapete da sala da casa da minha mãe, ia nas comunidades, estendia o tapete, com o meu acervo pessoal, colocava os livros
e as crianças eram atraídas pelo colorido da capa dos livros, sentava ali, chamava as crianças, fazia uma contação de histórias, disponibilizava os livros para leitura. E foi crescendo e as pessoas começaram a falar sobre o projeto, começando a rolar um boca a boca, que na comunidade é o boca a boca que impera, né? E eu passei a atuar na minha comunidade, que é o Caracol, depois na comunidade da Chatuba, depois na comunidade de Quatro Bicas, aí parti para o Complexo Alemão, para a Grota, Canitá, Fazendinha, com a maleta. Com a maleta. E naquela época... E naquela época não tinha pacificação não, né? Sim, havia alguns confrontos. E o povo deixava, assim, os caras. Eu nunca tive dificuldades, porque eu sou filho da comunidade, né? Eu sou nascido e criado na comunidade, moro lá já Aí eles respeitavam há 28 anos. Então eles sabiam também do meu propósito, que era um propósito para o bem, era um propósito de educação, de cultura, de entretenimento, que a biblioteca mais próxima, lá da nossa comunidade, ficava, sei lá, 3 quilômetros de distância. E eu realmente queria que as crianças elas tivessem esse prazer de ler, no qual eu tive alguns anos atrás. E as crianças gostavam? Gostam sentia bastante, a força? sim. O que acontece? Eu desenvolvi uma metodologia de promoção de leitura no qual mescla atividades lúdicas, adventas do folclore, que é a trava-língua. Eu faço uma mediação de leitura, eu faço a seleção dos livros, que são adequados para aquela faixa etária daquelas crianças. Então elas são atraídas pelo colorido. E o termômetro para ver se o projeto está funcionando não são os becos e as vielas, no qual eu passo ali e as crianças, tio, quando o senhor vai voltar? E eu iniciei essa pesquisa já há 6 anos atrás. Hoje o projeto ele conta com o apoio do Instituto Kinder do Brasil e da FEGRAF, que são os mantenedores, porém nós temos algumas dificuldades, né, de transportar esse material, porque o Complexo da Penha e o Complexo Alemão são enormes. Hoje nós temos aquelas caixas organizacional, no qual nós colocamos os livros dentro e transportamos de, sei lá, mototáxi, de Kombi, de táxi, agora de teleférico. Não, agora melhorou, né? Sim, melhorou um pouquinho o acesso. Mas ainda falta melhorar muito. Sim. E você nunca encontrou ninguém que fazia, puxava para baixo, não? Sim. Porque você agora tem 28 anos. 28 anos. Então, isso começou há 10 anos? Começou há mais ou menos há 8 anos atrás, oficialmente. Aí não tinha um cara que falava, pô, cara, vem trabalhar com a gente, vai ganhar mais? Sim, no meu livro conta algumas histórias, no qual, no começo assim, da minha juventude, eu estudava teatro, assim, tinha pouca ajuda assim, dos meus pais me ajudavam com o básico, né, de uma passagem, de um lanche, e minhas roupas eram precárias, assim, e os garotos que trabalhavam no tráfico. Sim, eles tinham roupas melhores, sim, tipo tinham roupas assim, melhores. Né? Teve uma situação que um cara assim chegou para mim e falou: "Poxa, minha roupa é toda de marca. Olha a sua roupa. Sua roupa tá com furo aqui". Eu fiquei super constrangido. Fui para casa, fiquei super triste naquele momento. Só que eu pensei, poxa, eu vou mostrar para ele a força do trabalho, a força da arte, a força da cultura. Um dia eu vou mostrar para esse cara que essas possibilidades elas podem acontecer e vão acontecer, que eu vou trabalhar e vou batalhar para isso acontecer. Eu prometi isso para mim naquele momento. Só que os anos foram passando, eu consegui vencer através da cultura, da arte, da educação, só que eu já não consegui mostrar mais para esse cara, porque ele não estava mais lá. Tem isso, né? Sim. Eu acho interessante pontuar que tanto na Ciluandra quanto no Otávio Júnior aqui aparece uma característica bonita. Primeiro eles falam português legal e vieram de uma realidade onde se fala tudo errado. Tem uma desenvoltura nessa vontade, a coisa de não botar a culpa no outro, que ela fala, né? Quando culpou, você deu alimento para a vítima e acabou. Você vai casar com a vítima, demita a sua vítima. Foi obrigada, foi legal. E acho que essa, além de não se vitimar, essa inspiração, como eles veem a oportunidade, né? Oportunidade na lata do lixo, oportunidade na plantação de chuchu. Isso é da gente, isso não é da vida, isso é como a gente reage. Isso é de cada um mesmo. Sim. Eu tenho uma pessoal intransferível. A tua mãe fazia o quê, Otávio? Minha mãe é dona de casa, agora ela trabalha num prédio, faxineiro, meu pai é pedreiro. Meu pai, ele ajudou, né, na construção, na reforma da barracoteca. E a barracoteca
Seu pai sempre foi legal, sempre teve presente? Sim, sim. Meus pais são maravilhosos. Sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Minha mãe, hoje em dia, é fã número 1 do Ler é 10. Mas hoje em dia é mole. Eu quero saber naquela época, assim, você ia à escola, fazia tudo Sim, direito? eu sempre estudei em escola pública, né, lá na região da Vila Cruzeiro. Sim, minha mãe me levava. Assim, até os 12 anos de idade, minha mãe levava, não pelo braço, né? Ela acompanhava. Mas ela cuidava, digamos assim. Enquanto os meus amigos riam, que eles iam para a escola sozinhos, minha mãe me acompanhava até a porta da escola. Assim, minha mãe é uma figura importantíssima assim, na minha trajetória. E meu pai é pedreiro, né, e ele ajudou na reforma da Barracoteca, que fica no Morro do Caracol, que era o antigo salão de forró. E o legal da Barracoteca, eu acho que ela é a primeira biblioteca no Brasil feita com patrocínio colaborativo, no qual eu estava precisando, né, de materiais de construção, de dinheiro para comprar um móvel, de dinheiro para comprar estantes, para fazer a reforma. Eu coloquei no meu blog, no blog do Ler é 10, que eu estava precisando, fiz um e-mail, mandei para vários amigos e eles ajudaram, né, nessas questões e aconteceu. O espaço está lá, maravilhoso, funcionando. Mas tu também tinha um lado assim, meio chatinho. Você ia na casa do escritor, não ia? Sim, sim. Agora não pede alguém, fala a verdade. Bom, eu mandava carta, né, para os autores. E teve uma vez que eu fui na casa do Rogério Andrade Barbosa, que eu tinha lido a obra dele, né, O Enigma dos Chimpanzés. Eu queria, na verdade, assim, uma pessoa que me orientasse, né? Porque, pô, imagina, pô, um rapaz morando numa comunidade, pô, querer ser escritor com poucas referências de como funciona o mercado editorial. E o mercado editorial brasileiro é um pouco complicado, né? É um dos maiores do mundo, porém um pouco complicado. Então eu queria referências. E confesso que eu tive uma trajetória solitária. Que com os meus amigos eu conversava sobre futebol, conversava sobre as brincadeiras tradicionais das comunidades, bola de gude, pipa, peão, porém não podia conversar sobre literatura. E hoje eu quero mudar essa realidade. Eu quero que as crianças nas comunidades elas conversem sobre literatura, elas debatam sobre literatura. Tem algumas crianças que participam do projeto, já foram na Academia Brasileira de Letras, já foram no Salão do Livro Infantil, agora tem a Bienal, elas vão à Bienal, já bateram papo com autores. E no começo do projeto, eu confesso que eu era um pouquinho chatinho, né? Que ia nas bienais, nas feiras de livro, nas festas literárias internacional de Paraty, abordava os escritores. Tu ia nesses lugares todos? Sim, sim. A primeira vez que eu fui à Flip, meu primeiro livreto tinha saído, eu coloquei, sei lá, 30 exemplares na mochila, sem lugar para ficar, sem dinheiro para comer, e cheguei lá, comecei a vender os livros, aí tive grana para pagar um albergue, para pagar alimentação. Primeira vez também que eu fui a São Paulo, nossa, eu fui com R$100, assim, isso há, sei lá, 7 anos atrás, fui com R$100 no bolso para participar de uma feira de livros. Cheguei lá também, eu consegui apoios. Eu luto pelos meus sonhos, eu luto pelos meus ideais. E quero que as crianças... A gente está vendo isso na prática. E, pô, fazer esse trabalho na comunidade... E aí, quando você ganhou o prêmio Faz a Diferença do Globo, ganhou agora também outra medalha no Ganho do Dia? Sim, ganhei a medalha do Dia, Orgulho do Rio. No primeiro prêmio, assim, você acreditava que ia ganhar? Não, confesso que foi surpresa, assim, para mim. Na verdade, sim, eu acredito... Estou falando do primeiro, porque o primeiro deve ter sido uma emoção... Todo prêmio é uma emoção, eu acho, né? Todo reconhecimento, qualquer aplauso, qualquer carinho, a gente fica feliz, claro. Mas o primeiro deve ter sido mais forte, né? Assim, muito forte. Porque ajudou você também a acreditar no seu sonho. Tu levou tua mãe Levei minha mãe, minha mãe foi comigo, minha mãe, minha irmã. Assim, nossa, assim, foi maravilhoso, porque... Eu olhava para minha mãe, assim, e via a alegria dela, assim, de ver que o filho está no caminho bem, ajudando outras pessoas. Né? Deve ser interessante. Sim, eu fiquei muito feliz naquele momento. Eu olhava para minha mãe e tinha uma sensação, assim, de alívio muito grande, assim, pela dificuldade, né, que nós passamos. E esse ano também nós fomos finalistas, né, do Prêmio de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, na categoria Literatura. Infelizmente não vencemos, já fomos finalistas do Viva Leitura, que é o Oscar, né, de promoção de leitura do Brasil. Então, estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. E quantos livros tem hoje a Barracoteca? Na Barracoteca tem mais de 1.200 livros. A Biblioteca Móvel tem 500 livros que circula ali na Penha, no Alemão. Então, você tem a Barracoteca, que tem esse espaço. Temos a Barracoteca.
E tem a biblioteca móvel. Biblioteca Também móvel. nós temos atividades na Casa dos Moradores. Sarau literário na Casa dos Moradores, saraus infantis para promover a literatura ali no entorno, né? A gente tem os anfitriões, abrem as suas casas, no qual nós fazemos as atividades, e eles convidam os moradores ali do entorno da casa para participar. E, poxa, tem casas que eu já participo 3 anos, 4 anos, 2 anos. E para você ter uma quem ideia... te dá os livros? Então, algumas editoras, autores, eu continuo fazendo corpo a corpo, né, nos eventos literários. E hoje eu quero, sei lá, quero fazer a festa literária do Complexo Alemão, festa literária do Vila Cruzeiro, Lê Pra Mim, do qual você participou, né? Quero fazer um Lê Pra Mim na comunidade, trazendo autores para ler, apresentadores. Do Auíla e da Soninha, sim. né? Na verdade, eu quero formar uma comunidade leitora. Esse é meu grande sonho, Quero ver ali o Complexo da Penha e o Complexo Alemão lendo. Vai conseguir, não vai, Cláudia? Vai, eu vou dar o livro que eu trouxe aqui para Poxa, Barracoteca. eu vou reservar Isso. pegar seus contatos, que eu também quero colaborar. Também quero participar dessa barracoteca. E você, Paula, me conta dessa história. Então, eu sou bailarina, né? Agora não mais, eu só dou aula. Mas Agora você é uma professora de sou uma balé. professora de balé clássico. Mas como é que você chegou a ser bailarina? Bom, bailarina é uma coisa que não existia na minha vida, não existia na comunidade onde eu vivia, né? Porque eu também venho de uma comunidade carente, sou moradora do Morro da Mangueira. E isso para mim era só um sonho que ficava da televisão para dentro da televisão. Acho que para fora dali não teria como isso existir. Mas só que tem a Vila Olímpica da Mangueira, onde tem várias atividades o dia inteiro. Então eu já estava chegando a uma idade, estava com 10 anos e não tinha nenhuma ocupação além da escola. E eu mesma cheguei para minha tia e falei: tia, me leva na Vila Olímpica, porque eu quero fazer alguma atividade extra. Porque fora isso, eu ia para a escola, aí minha tia de vez em quando vendia laranjinha no sinal, eu ia com ela, mas eu não queria isso, né? Ela foi comigo, chegando lá, a gente se informou de que tinha um projeto novo de dança, de balé, e que as inscrições estavam abertas. Eu olhei assim, eu falei: nossa, balé, aqui. Aí minha tia: você quer fazer? A gente se inscreve. Eu falei: quero fazer o teste. Fui com um shortinho, uma blusinha, né? Porque eu não sabia nem como é que era uma roupa de bailarina, não tinha, né? Fiz o teste e a professora falou: você tem muitas condições, você quer fazer? Eu falei: quero. Ela fez minha inscrição. Durante esse ano eram só 2 vezes na semana, porque éramos novas, né? E aproximando o final do ano, ela falou: vou te inscrever para fazer prova para o Teatro Municipal da escola. Eu falei: nossa, é comigo? Eu pensei que eu estava sonhando o tempo todo, né? E fiz a prova da Maria Olineva, fiz a prova, passei, eu e mais umas 3 meninas da comunidade. Daí entrei para a escola de dança. Com 16 anos, continuei na escola de dança e no projeto da Mangueira. E só a aula da Mangueira estava sendo pouco para poder suprir as necessidades, porque eu comecei tarde, comecei com 10 anos, né? Estava um pouco atrasada. Então, a coordenadora de lá me colocou para fazer aula com uma turma mais adiantada à noite, no Cantagalo, que era em outra comunidade. Aí, aos 16 anos, o projeto tem um intercâmbio com a Alemanha, que foi uma escola onde essa coordenadora estudou. Veio uma professora de lá para escolher 2 meninas para ir estudar na Alemanha. E aí ela escolheu eu e mais uma menina da Mangueira. E eu não sabia falar alemão, não sabia falar inglês, só o português, e olhe lá. Fui para a Alemanha, fiquei 1 ano e meio, né, na Alemanha, estudando. Direto, 1 ano e meio? Não, eu voltava na férias de verão de lá. E quando eu retornei, eu me machuquei lá, né, então voltei parada, porque eu já estava há muito tempo machucada, meu joelho estava machucado ainda. E com aí deu aquela desestimulada, né? Será que é isso que eu quero? Poxa, estou machucada, aqui é mais difícil.
E eu já estava com 18. Aí minha família também já não dava mais apoio, porque falava, você não vai conseguir trabalhar aqui assim, dessa forma, dançando. E aí, eu vou continuar. Com dor, eu continuei fazendo aula, até meu joelho sarar. Não tinha dinheiro para fazer fisioterapia, não fiz fisioterapia e sarou. Como? Eu não sei. Sarou só no gelo? Só no gelo, e eu não sei. Eu sei que eu não sinto Não, mais porque a dor primeira coisa nenhuma. que a coisa mais... Não, o remédio mais barato para ter um joelho é gelo. E aí eu Esse tava... sarou? Legal, sarou. Alisa. Ultimamente lá depois Você chegou disso... a voltar para a Alemanha? Não, ainda não. Fui pra França. Ah, não voltou para a Alemanha, mas foi para a França. Ah, bom, vamos lá. Aí, De novo, não falava francês, mas Não. chegou lá. aí eu voltei, fui pra faculdade, ganhei uma bolsa através também do projeto Dançando para Não Dançar, fiz 3 períodos de dança. Lá a professora falou, nossa, você tem muita qualidade, você não está dançando em lugar nenhum. Eu falei, não. Ela tem um projeto, um balé jovem, que está precisando de uma menina que acabou de sair. Aí eu entrei, só que já estava terminando, só faltavam 3 meses para terminar. Quando terminou, eu falei, caramba, e agora? Vou ter aquele desespero de novo, o que eu vou fazer? Aí no último dia de inscrição, minha colega me ligou, a Débora está abrindo um projeto social de contemporâneo. A Débora Coker? Débora Coker. Hoje é o último dia das inscrições, vamos? Eu falei, bom, só tem um clássico. Com clássico tá difícil, né? E eu quero expandir o meu conhecimento. Fiz a inscrição. Teve a prova de 100 pessoas. Dessas 100 só ficaram 26. Você ficou? Dos 26 ficaram 14 em 2 semanas de prova e tiraram 13. Aí eu fiquei um ano inteiro, aí renovaram o nosso contrato para mais um ano. A gente foi escolhido para ir para a França, participar da Bienal de Dança, com um projeto. Quando a gente retornou, a companhia me chamou para estagiar, em outubro. Estagiei até janeiro. Em janeiro eu fui efetivada como bailarina. Uau! Estreiei com Tatiana agora, né? E saí em junho porque eu quero continuar estudando e ser professora de balé. Muito bom. Foi bem, assim, foi Mas difícil. você já tem alguma coisa em vista para ser professora? Já, ou é um sonho? não, eu dou aula lá na própria escola, no Centro de Movimento Débora Coker, e também dou aula na Escola de Dança Compassos, que fica em Piedade. E no início foi muito difícil, porque eu só tenho a agradecer o projeto que me deu essa iniciativa de conhecer a dança, porque eu não conhecia, verbo eu não tinha, porque meus pais eram dependentes químicos, né? Minha avó me tirou da minha mãe com 2 meses, porque o ex-patrão da minha avó era doméstica, agora ela é aposentada, ele era pediatra e ele disse, não dá para ela ficar, para a mãe dela amamentá-la, porque é alcoólatra e tem a dependência de drogas, então não dá. Aí minha avó me tirou dela e quem segurou a barra foi minha tia, porque enquanto minha avó trabalhava, minha tia tomava conta de mim. E ela caçava todo mundo da comunidade para poder me amamentar, porque não tinha de onde tirar leite, né? E com isso, minha avó trabalhando e minha tia cuidando de mim, que eu consegui viver. Aí, na escola de dança, no balé, a coordenadora é que dava o nosso uniforme, dava nossa sapatilha, nosso colãozinho, redinha. E para a escola de dança, ela que me deu todo o suporte. Ela que pagava a minha matrícula. Ela quem? A coordenadora, Tereza Aguilar. Ah, Através dançando do para não Dançando dançar. para Não Dançar. Pagava a minha matrícula, comprava o meu uniforme. Eu me lembro que no dia da inscrição, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma pasta preta, porque tinha que levar uma pasta preta com os documentos, não tínhamos. E nem para comprar uma etiqueta branca. Então, o que minha tia fez? Pegou uma folha de A4, recortou, colocou meu nome. Só que ela colocou meu nome deitado. Chegou lá, tinha que ser em pé. E cadê que não tinha dinheiro para comprar outra pasta? Aí as outras mães juntaram dinheiro e compraram uma pasta para mim e a etiqueta para poder colocar. E durante todo esse tempo que eu fiquei na escola de dança,
foi o projeto que me deu esse suporte de sapatilha, ou então os bailarinos do Teatro Municipal. Quando usavam sapatilha que não dava mais, eles juntavam e mandavam para o Teatro Municipal, meia calça, mandavam lá para o projeto, que aí repassavam para a gente. Veja como é importante esses projetos sociais. Então, o nosso colega falou a respeito disso e é isso que ele está fazendo pelo próximo. Você foi incentivada, se tornou uma bailarina. Sim. Então, como é bacana isso, as pessoas poderem dispor do seu tempo para poder ajudar o próximo, né? Com certeza. A sua mãe morreu? Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos. E meu pai, eu pouco convivi com ele, porque ele é preso, né, presidiário. E o tempo que ele saía, acho que ele não chegava a ficar nem 1 ano fora. Então, eu só ouvia 2 vezes, assim. Acho que se eu convivi com ele, em média total, de 6 meses na minha vida, foi muito. Porque... Mas a sua avó foi Bárbara, sua avó é sua tia, né? É, minha mãe e minha tia. Encontrou umas mulheres fortíssimas, né? Com certeza. A avó, a tia, a Tereza. E a Tereza. E a Débora. E a Débora que me deu E as essa mulheres que você vai dar aula agora. Né? oportunidade. Muito bom, Paula, muito bom. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O Roberto Morgado perdeu a visão há 15 anos, é isso, Roberto? 15 anos. Por conta da diabetes? Eu fiquei diabético criança, com 8 anos. E naquela época a família, ninguém sabia nada sobre diabetes. E foi todo mundo apavorado, né? Se machucasse, ia perder o braço, machucasse o pé, cair o pé. Então a gente não tinha informação. E fui muito ajudado pelo Dr. Rogério de Oliveira, mas eu não controlei a diabetes como deveria. E por esse motivo, com 40 anos, eu perdi a visão. E aí lá se vão 15 anos. Lá se vão 15 anos. E você já era... Sua família tem uma tradição nessa área do turf, né? Turf, Você já era treinador de cavalos? Já. Eu era treinador desde 16 anos, 15 anos já era treinador, mas fiquei matriculado a partir de 85, 84. Quer dizer, eu tinha 28 anos, 27 para 28 anos. Aí trabalhei esses anos, ganhei bastante corrida, mas, curiosamente, depois de eu perder a visão, eu tive mais oportunidades e consegui muito mais. É mesmo. É uma família inteira, estou lendo aqui, que o avô paterno, o espanhol Eulódio Morgado, foi vencedor da primeira edição do Grande Prêmio Brasil. Do Grande Prêmio Brasil, 1933. Treinador do Mossoró. Isso. Depois o pai, Roberto Luiz Morgado, venceu o Grande Prêmio em 72 com Fenomenal. Isso. O avô materno era o Gonçalino Feijó. Ele teve até no Sem Censura, na década de 80, eu acho. Ganhou a prova mais badalada do turf nacional. Como é que chamava? Pollux? Pollux. E você quase ganhou o Grande Prêmio Brasil. Quase. Por domingo. Muito pouco, foi uma grande emoção, né? E perdeu por uma diferença pequena, cabeça, mas deu para torcer, né? Deu para... Com o Too Friendly. Too Friendly. E a diabetes na minha vida, o que eu gostaria até de ressaltar, isso é uma coisa que me preocupa muito, com as crianças, adolescentes, muitos nem sabem que tem a doença, e a pessoa, o diabético, ele se autodiscrimina, fica com vergonha, aí não toma insulina perto de ninguém, esconde, e isso tudo me atrapalhou muito. E eu gostaria de mostrar para todo diabético, eu sei que tem muitos diabéticos, que a gente tomando a nossa insulina, fazendo tudo que a gente tem que fazer, o controle rígido, a doença ela não vai te deixar sequela. Ela só te deixa sequela se você descuidar, não cuidar. Naquela época tinha o Clean Test, que era um teste de urina. Hoje em dia você faz o teste capilar, né, que tira uma gotinha de sangue,
e você tranquilamente você monitora teu açúcar, tem a canetinha com a tua insulina, você pode viver normalmente. Você ficou cego das duas vistas? Fiquei das simultaneamente? duas. Ao mesmo tempo? Primeiro eu perdi a esquerda, aí fiz uma vitrectomia aqui no Rio, com o doutor Oswaldo Moura Brasil. Depois eu fui a Belo Horizonte fazer na direita. Ficou muito boa essa de Belo Horizonte, que depois a glaucoma acabou de destruir. Mas tudo pela diabetes mal controlada. Agora você está contratando direito? Agora depois de arrombar da porta aí... Você está cuidando, né? Mas botou um cadeado. Cuido muito. E quem te deu força para continuar como treinador? Você deve ter ficado assustado, chateado. Bateu um desespero, né? Que veio uma hemorragia da noite para o dia. Eu assim, dormi e acordei com assim, uma manchinha preta na vista. Eu nem sabia o que era aquilo. Aí fui no oftalmologista, ele disse, isso é uma hemorragia e você vai ter que fazer uma angiografia. Aí fui no IBOL fazer, já estava com perigo, aí fiz laser, tratamento, mas de pouco adiantou, porque a diabetes não estava controlada como deveria. Aí depois eu comecei a controlar, fazer os exames periodicamente, 5, 6 vezes por dia, eu tiro uma gotinha de sangue e aí meço a glicemia. Conforme o que dá, eu tomo uma dose da insulina. E não tem jeito mesmo, assim? Não foi agora, reversível. Porque atingiu o nervo óptico e, como eu te falei, bateu o desespero. Eu falei para minha filha que tinha 13 anos, meu filho 12 e o mais novo com 6 anos. Eu perdi tudo, quer dizer, e falei, como é que eu vou fazer para mim trabalhar? Mas eu tive uma força muito grande da minha família, que foi fundamental, e de muitos amigos e proprietários, donos de cavalo, que confiaram em mim. Foi muito importante para mim prosseguir. Falando até do estude, que lá no Jockey estude brincadeira, estude brocoió, estude capitão, estude Lanavevá, Alvarenga, todos esses me deram muita força e oportunidade de trabalho. Aí eu pude mostrar o potencial mesmo sem estar enxergando e a ajuda do meu filho, que foi tudo. E ele te ajuda hoje? Ajuda. Hoje em dia eu passei mais para ele do que propriamente para mim, né? Porque, para surpresa minha, uma coisa que eu nunca imaginava na vida, quando eu fui em 2003 para Belo Horizonte, cuidar, porque não tinha centro de treinamento vago para mim trabalhar, então eu fui para Belo Horizonte, tinha o hipódromo de Serra Verde. E foi um ano maravilhoso, que eu ganhei vários grandes prêmios, chamei a atenção de outros proprietários que me entregaram o cavalo para cuidar. Então, de uma situação que estava sem horizonte, eu passei a melhorar sensivelmente as oportunidades, chegando a treinar para o Aras Santa Maria de Araras, que é um dos maiores aras do Brasil, dos mais importantes, e eu nunca imaginaria isso, principalmente depois de eu ter perdido a visão. E dá para você fazer o seu trabalho? Ah, dá. Eu agucei os outros sentidos, como o tato, a audição muito. O cavalo meu passa galopando, eu sei quem é quem. Eu mesmo me assustava depois, pela respiração, pelo compasso do galope. Você sabe qual é o cavalo? Eu sei porque, como eu já, no centro de treinamento, eu estou habituado no dia a dia com aqueles animais. Então, eles passam por mim, eu já sei qual era aquele cavalo, qual seria o outro. Um ou outro que não tem uma característica assim relevante, poderia me confundir, mas é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E para examinar, olhar o boleto do cavalo, o joelho, o casco,
eu tenho tato fantástico para isso. Até coisas que as pessoas estavam olhando, eu chegava, botava a mão, falava, vê isso aqui, que esse cavalo está com um problema aqui na pele, não é nada ósseo, mas a gente vai ter que pelar, fazer um curativo, ele vai ficar bom. Caramba, dava até diagnóstico. Assim, eu senti muito que esses sentidos foram aguçando cada vez mais. E para minha surpresa, né, para a alegria dos meus familiares e dos meus amigos, eu tive bastante sucesso, ganhei bastante grande prêmio. No ano passado, esse animal, Too Friendly, ganhou a milha internacional, que era a prova mais importante na milha. E esse ano, ou seja, mais 800 metros, 2.400 metros, que é o Grande Prêmio Brasil, ele, por pouco, ele não venceu. Perdeu por detalhe, por pouca coisa. Então pode ganhar no próximo. Pode. Pode não, bom, ele ficou cara. inteiro depois. Pode não, vai ganhar. Da corrida. Porque o cavalo com a idade ele vai diminuindo o potencial. Mas como ele é um cavalo bem poupado e correu poucas vezes, tem bastante vitórias, é um craque. O cavalo é um cavalo maravilhoso, em que o meu filho Roberto Morgado Neto, ele vai fazer 27 anos, ele é um treinador maravilhoso, é um orgulho para mim, né? Porque o pai sempre gosta de ter o filho, que o filho seja melhor, né? Claro. Eu acho que isso aí eu já consegui. Muito bom. Ganhou a nossa torcida aqui pro Too uma maneira Friendly. de se reinventar Né? também. Tô firme no Too Friendly. Agora eu que não torcia por nenhum cavalo, vou torcer por ele. Tem o cisne branco também, que é invicto. Cisne branco também é bom, então vou torcer pelos dois. Ótimo, esse é maravilhoso. Vou torcer pelos dois agora. Vou ter que fazer outro intervalo, mas a gente volta já. Sem censura no programa da TV Brasil. Nesse bloco, que é super corrido, muitos elogios aqui para todos, altos elogios para o Otávio, nosso escritor, para o Roberto, o tratador, próximo vencedor do Grande Prêmio, para a Paula, nossa bailarina, para a Siluandra, enfim. Eu queria que a Cláudia falasse rapidamente as suas observações finais. Assim. Eu gosto muito do jeito que você estimula, da força. Que essa gente temos a Universidade Quântica em São Paulo, os analistas quânticos lá, testemunhas de uma característica que é lidar com a vida como a vida lida com a gente. Se adaptar, encontrar o jeito de fazer e se encantar com a bobagem, né? Não deixa de se encantar com a bobagem, não é porque mudou de fase que você aí... O chuchu do vizinho, o livro na lata do lixo, a outra passando tudo aquilo com a avó, surpresa, e foi parar na Alemanha... Né, o ser capaz de sacar o casco do cavalo. Todas as histórias que eles trazem, eu acho que conta um pouco assim, na hora que você está sozinho, e não é da boca para fora, não é para o outro ver, esse é o segredo, é da boca para dentro. Quando eu estou sozinho comigo, o que me vai por dentro? É o céu ou é o inferno? A gente pode pôr a culpa no namorado, no marido, não sei quem, não sei o quê. Mas quando a gente está pela gente mesmo, a gente nota que essa decisão, essa coisa da resiliência... E esse mundo, ele é, antes de tudo, um mundo de possibilidades, que é uma decisão da boca para dentro, ninguém precisa ver, você sabe qual que é a sua. Então tem que chamar esse encantamento, o brilho nos olhos, né, que aí faz sentido. Acho que essa gente está no lugar certo aqui, Leda. Tá mesmo, olha aqui. Vou encerrar aqui mostrando o antes e o depois da Siluandra, para quem chegou atrasado, ó. Olha aqui, deixar um que recadinho gata que essa moça para todos vira, que essa moça... virou o jogo e escreveu esse livro, que está nas melhores casas do ramo. Todas as livrarias do Brasil. Preciso deixar um recado. Dia 20 de agosto, nós teremos um encontro no Espaço Vida e Consciência do Luiz Gasparetto, que é uma palestra gratuita. Todo mundo que quiser ir pode aparecer lá, vai ter vários médicos, sorteio de tratamento. Tá certo. Levar 1 quilo de alimento não perecível. Queremos ajudar o próximo. O livreiro do Alemão, nosso Otávio Júnior, está aqui, ó. Nas melhores casas do ramo? Sim, nas melhores livrarias do Brasil. Então. E futuramente na Espanha. Alô, que ele não é um qualquer. Resiliência da Cláudia Hicken, que já está
Partindo aí para... Terceira edição, é um Pra best-seller, terceira é Saraiva, e esse está doado para ele, porque o seu você já tem assinado. Tá certo, e vou doar esse aqui. Eu vou doar o meu também para ele. Mas esse o seu é meu, não vou doar esse não. Paula, parabéns. Obrigada. Boas obrigada a aulas. você. Roberto, muitos grandes prêmios. Cuida dessa diabetes. Agora cuida, né? Cuido muito. O que você... Não, estava te agradecendo. Imagina, não por tem essa nada que agradecer. A gente é que tem que agradecer as histórias de vocês e a alegria com que vocês vieram aqui e contaram pra gente. Esse programa é reprisado hoje às 1h30 da manhã. Espalha aí, tá? Para todo mundo que você conhecer. Obrigada a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu!